Amigos, boa tarde, salve Maria. Há muito tempo pretendo desenvolver em profundidade o tema da doutrina social da Igreja, porque há pedidos múltiplos, contínuos, incessantes e muito pertinentes a esse respeito. Existem hoje muitos equívocos no que concerne ao tema. A doutrina social da Igreja é muito clara e muito precisa. E é necessário que nós possamos estudá-la per longum et latum, com muita seriedade, com muita idoneidade de espírito, baseando-nos nos documentos pontifícios, ensinamento tradicional da Igreja, no magistério, nos grandes moralistas, nos grandes doutores e especialistas da matéria, e que delimitaram bem os rumos do tema e deixaram bem claros os contornos definitivos da matéria. Por que eu digo isso? Porque eu noto que nos círculos conservadores, digamos assim, tradicionais, católicos ou congêneres, paira muita dúvida, muita incerteza, hesitação, uma certa confusão sobre as coordenadas do problema. Alguns falam em distributivismo, outros em anarcocapitalismo. Nenhuma dessas doutrinas, nenhum desses rótulos corresponde ao que a Igreja ensina em matéria social. Não é nesse momento que eu irei aprofundar o assunto. Eu quero, nesse exato instante, apenas ressaltar um aspecto que, a meu ver, é capital. No regime comunista, nas obras dos clássicos marxistas, consta esse dado fundamental que poucos conhecem. Ensinam os manuais clássicos do comunismo o seguinte, que ao cabo da evolução, só existe matéria em constante evolução, claro, ao cabo do processo revolucionário, quando se atingir uma determinada etapa, o Estado irá desaparecer. A ditadura do proletariado é uma fase transitória, ao cabo da qual cessará toda autoridade e o poder público se autorregulará. O nome disso foi desenvolvido, foi atestado pelo termo caracterizado, sintetizado na palavra autogestão, autogestão socialista. Em que consiste isso? Quando o Mitterrand estava na França, no poder, ele introduziu esse sistema que redundou num estrepitoso fracasso. As TFPs do mundo inteiro publicaram um manifesto que ocupou página inteira dos principais jornais do mundo denunciando isso. Socialismo autogestionário, barreira ou cabeça de ponte em relação ao comunismo. Na verdade, era uma cabeça de ponte, quer dizer, um cavalo de Troia. O regime comunista, na sua fase derradeira, culminante, em seu zênite, em seu ápice, pleiteia a supressão de toda a ordem, de toda a autoridade, inclusive do Estado. Bom, isso é importantíssimo nós termos em vista, porque também as comunidades eclesiais de base propugnavam essa tese. E há material escachoante, superabundante sobre isso, que foi colhido também pela TFP brasileira, especialmente, no livro As Sebes, das quais muito se fala e poucos conhecem. Essa obra, que foi para a qual eu concorri, tive a felicidade de concorrer numa pesquisa muito grande, uma pesquisa enorme de documentação, livros, textos, revistas, jornais, documentos de toda a natureza,
que mostravam o seguinte, o arrière-fond, quer dizer, o que estava por trás do movimento Comunidades de Base. Houve um arcebispo de Honduras, se não me engano, que chegou a declarar: querem saber o que é uma comunidade eclesial de base? É um soviete. Assim como houve na Rússia, nós queremos introduzir um soviete na igreja. Esse soviete será autogestionário. Quer dizer, é um organismo que se mantém a si mesmo, se autodirige e que dispensa toda forma de autoridade. Isso é altamente frisante, por quê? Percorrendo as memórias e os discursos do fundador de um movimento na França intitulado Le Sion. Notem bem, não é a congregação de Nossa Senhora do Sion, Sion, S-I-O-N, assim se escreve. É a associação, a ordem religiosa fundada pelo eminente, piedosíssimo padre Ratisbonne, e voltada à conversão dos judeus. Não é isso. Sion, assim se grafa, S-I-L-L-O-N, significa sulco em francês. O que é sulco? Max Sanier, que era um intelectual de esquerda, muito inteligente, muito astuto, dizia que era preciso abrir um sulco, quer dizer, abrir um sulco na terra para levar o embrião revolucionário, levar a seiva revolucionária por baixo da terra e derrubar as instituições. Esse movimento, Le Sion, era muito atuante no início do século XX e pode-se afirmar que foi o precursor da esquerda católica. São Pio X fustigou esse grupo, e no mesmo contexto em que depois viria a condenar o modernismo, na encíclica Dominici Pascendi Dominici Gregis, porque a mesma mentalidade era subjacente a ambos. Quer dizer, a ideia principal do Sion é esta: só a democracia, a república, instaurará o reino da felicidade na terra, e é preciso suprimir todas as desigualdades sociais. Esse movimento de início mereceu até um elogio de São Pio X, porque São Pio X não estava bem informado sobre os erros patentes do movimento, que de início usava a máscara de obra de benfeitoria social, humanitarismo, ajuda aos pobres, alguma coisa caritativa. Depois, logo depois, encalda veneno, né? Depois as máscaras mal afiveladas caíram e ficou patente que esse movimento era autodemolidor. Ele pleiteava uma igreja dessacralizada, desalienada, desmitificada, igualitária, horizontal, como fariam depois os grupos proféticos. E o IDOC, segundo denúncia feita também pela TFP, com base em publicações de duas revistas famosíssimas da época, Approaches, que era inglesa, e Ecclesia argentina. Daí se originou uma campanha colossal contra a atuação dos organismos ocultos na igreja. Bem, o Sion tinha essa filosofia oculta, eu mencionaria agora um aspecto específico disso, que não constava no texto refutado por São Pio X, porque esse que eu mencionarei não aparecia de público. Era uma coisa que ele fazia circular entre os grupos mais próximos. Mas, evidentemente, caso São Pio X não tivesse agido com o vigor e a intrepidez que lhe eram próprias, esse movimento teria provocado devastações enormes na igreja no início do século XX. Então eu leio aqui esse trecho que eu colhi, que me parece muito significativo, né? Então, veja que curioso. Esse Max Sanier, como eu expus há pouco, dizia: o Sion escava o terreno laboriosamente. A velha sociedade se defende e resiste ao impacto do arado, que a vai rasgando.
Nada se faz sem sacrifício e sem dor. O esforço por vezes é sangrento, mas nós faremos o sulco revolucionário penetrar em tudo. Quer dizer, esse embrião revolucionário representava a fita do Sion, que é rubra cor de sangue. Bom, tendo como fundo de quadro o contexto da época, renascer do entusiasmo patriótico, católico e monárquico, sobretudo nas fileiras da juventude francesa, a investida de Max Sanier parece calcada para contrapor-se a esse elan. Com efeito, presumivelmente, ele teria em vista esse fundo de quadro ao conclamar os jovens católicos a formar uma frente ampla com socialistas. Veja que curioso, ele se antecipou 2 décadas, mais de 2 décadas e meia, ao apelo de Maurice Thorez, La Politique la Montendue, que se deu na década de 1936. E aí o que aconteceu? A Nouvelle Théologie, que foi atacada de rijo por São Pio X, novamente ergueu suas garras e foi uma ofensiva que culminou depois com tudo que se deu a partir do Concílio Vaticano II. Bem, aqui então é um brado de guerra que se antecipa ao de Maurice Thorez, só que parte das fileiras soi-disant católicas, claro. Nesse sentido, há também um livro muito significativo, Le Jeune Gens d'Aujourd'hui, O Gosto da Ação, a Fé Patriótica, uma Renascença Católica, o Realismo Político, escrito por Henri Massy e Alfred de Tarde, que tomaram o pseudônimo de Agathon, ambos. Foi escrito por Agathon. Agathon são esses 2 autores. O que eles viram no início do século? Que a juventude francesa estava enfastiada, profundamente nauseada do romantismo do século XIX, da inação, da derrota colossal que a França havia sofrido da Prússia, e queriam a todo custo o quê? Um renascer patriótico e católico. Queriam tomar a dianteira no espírito guerreiro, belicoso, católico, restaurando a mentalidade das cruzadas. Foi na época que São Pio X canonizou Santa Joana d'Arc e disse claramente, São Pio X, que a França tinha a missão de vanguarda, que era o povo eleito do Novo Testamento. Pois bem, a juventude francesa estava num ápice de fervor e desejosa muito de imprimir uma nota católica na sociedade. Então, veja bem, a Revolução se achava em situação muito desconfortável. Notem bem, há um tal ou qual paralelo entre aquele contexto e o atual. Todos veem. Né? Há um ressurgir, né? Há um reavivar do senso de luta, do senso de contrariedade e da afirmatividade católica em ponderáveis parcelas da juventude de hoje. A senior pars. Esses grupos católicos anseiam pela liturgia tradicional, pela formação clássica tradicional, pela doutrina clara e sem ambiguidades. Esses, evidentemente, serão, caso mantenham a fidelidade, e nós rezamos nessa intenção, serão os esteios dos futuros séculos. Naquela época, esse fenômeno também se dava. E se dava em condições mais favoráveis, porque o Papa da época era santo, era São Pio X, apenas por isso. Né? Apenas e sobretudo por isso. Bom, então a Primeira Guerra Mundial teve, entre outros efeitos, esse. A nata, a fina flor da juventude francesa, entrou em liça. Foi a guerra e acabou ceifada. A maior parte da guerra se realizou na França e a juventude caiu, tombou em defesa da França. O que havia de mais nobre, de mais heróico na mocidade francesa. E Clemenceau,
que era um homem nada católico, mas de uma astúcia colossal a ponto de ser denominado Le Tigre, o tigre, era uma raposa, se preferirem. Chegou a dizer no início da guerra: esta guerra, a Primeira Guerra Mundial, é feita para destruir o Império Papista Austro-Húngaro, com todas as letras. Esse é um segundo fator da Primeira Guerra Mundial no processo revolucionário. O terceiro foi que criou condições propícias para a irrupção da Revolução Bolchevista na Rússia. Sem a guerra não teria sido possível. São esses três elementos que é preciso frisar no contexto. Então, tenhamos presente que havia ainda um império católico, oficialmente, o Império Austro-Húngaro. A mocidade francesa, na sua expressão melhor, era definidamente católica e patriótica, e também que havia fermentos revolucionários na Rússia muito intensos, que depois iriam desencadear, iriam provocar a Revolução. Nossa Senhora previu, quando apareceu em Fátima, em 1917, seis meses mais ou menos antes da Revolução Bolchevique, que foi em novembro, outubro, novembro, Nossa Senhora afirmou textualmente: a Rússia espalhará seus erros pelo mundo. E a consequência nós conhecemos: mais de 100 milhões de vítimas, segundo os dados oficiais dos grandes estudiosos. Bem, esse Marc Sanier pleiteava, então, um regime social que era socialista cristão, né? Um regime mais ou menos afim com o da Mitterrand na França, um regime que, em certo sentido, tinha analogias com o que propôs Gorbachev na Rússia, quando ele subiu ao poder, e também um regime que tinha muito nexo com certas propostas dos antigos socialistas utópicos, além de não sei quantos milenaristas na Idade Média e hereges confessos. Aqui está, então, o nexo que eu estabeleço. Nós temos, então, a esquerda católica tomando a dianteira, sendo precursora de um movimento que depois se extravasaria pelo mundo e tentaria procuraria estender os seus tentáculos por toda parte. Bom, o Império Soviético cairia, cairia com um estardalhaço enorme em 1989, inclusive o Muro de Berlim, e nós temos então aqui a situação nova que se põe. O mundo está, nas condições atuais, nesse verdadeiro impasse. Como podemos denominá-lo? O Ocidente, numa crise enorme, mas ainda defendendo alguns princípios fundamentais da ordem da civilização cristã. E o outro lado, encabeçado por Putin e os grupos da Eurásia, como assim se denominam, aos quais não está alheio aquele mentor de péssima índole de Putin, um dos mentores, chamado Dugin. Bem, então, nessa confrontação entre os dois lados, nós precisamos entender bem o que ensina a doutrina católica, o que é necessário, qual é a atitude que é necessária tomar, com imensa cautela para não resvalar pelos erros mais comuns. E eu me referi desde o início, é muito fácil a pessoa cair na ilusão do distributivismo, ou distributismo, como quiser, ou do anarcocapitalismo, pretendendo, julgando, uma verdadeira fantasmagoria, que um tal regime não seria socialista. Eu afirmo, é a quintessência do socialismo, pois é a realização desse plano autogestionário que eu estou mencionando aqui. Aqui vem uma apologia surpreendente que Sanier faz da propriedade comum.
que passaria para a coletividade de trabalhadores, quer dizer, seria algo gestionário, são termos textuais dele. Sabeis, camaradas, olha o termo que ele usa, camaradas, ele era católico oficialmente, que quando a propriedade comum se multiplicar, que é o que eu espero, as grandes empresas industriais passarão a ser dirigidas pelas coletividades de trabalhadores. Esse é propriamente o programa do Partido Comunista Soviético para sua etapa final, né? Esse é o programa da esquerda católica. Há documentos emanados dos circuitos das comunidades de base que defendem isso sob variadas formas. Ora sob a forma do tribalismo, ora sob formas diversas, mas o fundo é mais ou menos esse. Ainda, né, quando for realizado isso, ainda haverá propriedade privada o suficiente para servir de armadura e coraça à personalidade humana. Quer dizer, o que ele pretende seria uma galáxia de micropropriedades autogestionárias. O Estado, então, se dissolveria nessa espécie de amálgama. Esse que é o ponto frisante. Bem, aqui nós temos o seguinte. Esse quadro, que é um quadro de prenúncio dos acontecimentos, de fato foi levado a cabo com sobressaltos, com idas e vindas, zigue-zagues, por causa da atitude enérgica e imperiosa do Papa São Pio X, que tolheu o primeiro ímpeto do movimento. Mas eles retomaram força depois da morte de São Pio X. Há, inclusive, um livro muito interessante, escrito por um modernista italiano, Antonio Fogazzaro, denominado Il Santo. Eu recomendo, é muito interessante, ele escreve muito bem. É interessante ler a obra em italiano, em francês e em português para confrontar, para fazermos um paralelismo literário. Esse homem escreveu essa obra no início do século XX e foi também punido por São Pio X como modernista. E ele afirma textualmente, nessa fase em que o pescador, como é que ele não usava pescador, usava um outro termo, o almirante, a barca de São Pedro, né? O almirante é nosso inimigo, era São Pio X, ele está controlando tudo, nós devemos ficar por baixo d'água. Mas assim que ele morrer, e ele morrerá logo, nós ergueremos a cabeça e retomaremos a luta. Foi o que aconteceu. Bom, notem o seguinte, aqui eu faço uma aproximação com outro movimento que agora não está mais tão atuante como esteve, mas todos devem se recordar dos tais Black Bloc. Quer dizer, eram grupos na Europa inteira, mais ou menos, de anarquistas, arruaceiros, digamos assim, que quebravam monumentos públicos, espalhavam a desolação, a devastação, a ruína. Então seria uma versão de um quebra-quebra promovido aqui, digamos, pelo MST. Seria uma versão internacional disso. Que filosofia pleiteavam esses black blockers? Veja aqui que interessante. Eu tomo a esmo um artigo que é de 2014, mas que mostra o seguinte, como eles continuaram esse veio da insurreição. Por quê? O comunismo clássico estando desmoralizado, a tentativa foi demolir a ordem social por meio desses artifícios pretensamente novos, com títulos chamativos, umas etiquetas atraentes, mas que, no fundo, continuavam a obra do Partido Comunista sob novas formas. É mais ou menos o que faz o Putin hoje na Rússia. Quer dizer, ele se vela um pouco, se encobre, no sentido
da propaganda comunista, mas ele é claramente stalinista e ele promove o mesmo comunismo com uma mística religiosa duguinista, o que torna muito mais perigoso e atraente o veneno. Essa notícia aqui diz o seguinte, veja que curioso. Bem, esses desordeiros assim agiam. Eles negam a organização social vigente. A notícia da Folha de São Paulo, de 16 de 12 de 2014. Portanto, 10 anos. Há 10 anos. E eles pregam autogestão. Eles afirmam que uma humanidade evoluída, vivendo numa sociedade sem classes, aqui está tudo entre aspas, e sem governo, poderia gozar da ordem perfeita e da mais inteira liberdade, sem que dessa se originasse qualquer desigualdade. Vejam todos como a mesma linha se desenvolve. Então, isso é muito interessante, porque o mesmo fio condutor, a ilação é a mesma. Quer dizer, o mesmo fio condutor se manifesta em todos esses grupos. Assim revelava um velho anarquista. Hoje já se encontram homens que cruzam pela vida quase sem amor numa atmosfera cor de aço. Façamos com que o número desses homens exemplares vá em aumento, em crescimento. Veremos desaparecer desse modo o amor pela mulher esposa e também o amor pela mãe, vínculo principal da família, e como tal, empecilho eterno à atrevida criação do homem do futuro, do homem novo, tão defendido por Gramsci e outros. A humanidade triunfará facilmente do duplo amor filial e materno. Esses dois amores confortantes, porém nocivos, doces cadeias que é preciso destruir a todo custo. Quem diria? Isso, a declaração é de Filippo Tommaso Marinetti, famoso Marinetti, 1876-1944, que publicou o primeiro manifesto futurista em 1909, portanto, na mesma época em que São Pio X estava atuando no sentido de condenar essa mesma mentalidade da esquerda católica, nesses mesmos termos, que proliferava, graçava na França. Então, isso saiu no jornal parisiense Le Figaro. Então, ele afirmava que era preciso criar uma arte livre e anárquica, capaz de expressar uma futura sociedade industrial. E ele, notem bem, fez propaganda do fascismo, quer dizer, é verso e reverso da mesma medalha, socialismo, fascismo, chegando a afirmar que a ideologia fascista representava uma extensão natural das ideias futuristas. Recentemente, no Los Angeles Times, saiu essa afirmação taxativa. Já está na hora de as pessoas compreenderem que é preciso acabar com essa ideia de a família gerar filhos. Isso é uma coisa já velha. Vamos destruir isso. Los Angeles Times. Então, veja, o establishment norte-americano, não é, encampa essas ideias, pelo menos numa das suas facetas. Em grande medida, porque a candidata do Partido Democrata endossava teses semelhantes, com graus maiores ou menores de proximidade desses princípios, foi, em grande parte, por isso que Trump teve uma vitória colossal, uma vitória arrasadora, incontestável. E eu ressalto aqui esse aspecto, quer dizer, tenhamos sempre em vista o seguinte: quando a Revolução apresenta um título novo, chamejante, cruscante, rutilante, talvez até inebriante, tenhamos a mente bem clara, os olhos bem abertos. Não sejamos apenas inocentes como as pombas, mas astutos como a serpente, porque assim nosso Senhor ensinou.
Abramos bem os olhos e os ouvidos. Nihil novi sub sole. Não há nada de novo debaixo do sol. É uma velha heresia, é uma velha artimanha que se reveste de uma roupagem nova. Mas os erros são sempre os mesmos. Por isso, eu pretendo, assim que possível, e desejo fazê-lo logo, expor a doutrina social católica de uma maneira bem concisa, mas bem apurada, de modo que não pairem dúvidas a esse respeito. A doutrina social católica não tem nenhum laivo, não tem nenhum lampejo de socialismo. Por quê? O socialismo e o comunismo são intrinsecamente maus. Definição de Pio XI, encíclica Divini Redentores. E não dá tertércios, quer dizer, a terceira força, a posição, uma posição pretensamente equidistante entre capitalismo e socialismo, na verdade, bafeja a esquerda. Quer dizer, é a verdade, o centro é a verdadeira claque da esquerda. Não existe essa posição centrista, pretensamente aideológica. Isso é uma mentira, é um bluff que percorre todos os séculos e todas as épocas. A esquerda habitualmente o centro faz o programa da esquerda em grau menor, de forma gradativa e de forma, digamos assim, menos ostensiva, menos violenta. Mas o que eles pretendem é a destruição, eles que me refiro, os autores da Revolução, destruir a ordem social vigente, destruindo o quê? A família, a propriedade, o Estado e toda forma e todos os corpos intermediários que permitem haver as desigualdades harmônicas e proporcionadas no convívio social. Esse é o plano da Revolução. E eles se valem desses jogos de palavras, desses malabarismos, mandingas, piruetas, mandingas e sortilégios, para enganar os incautos, os desavisados. Assim que for possível, então, começarei a explanação sobre a doutrina social da Igreja, de modo que o assunto, esse assunto, possa ser explicado de uma maneira, tanto quanto possível, ampla, sem deixar margem a dúvidas. Ficaria muito satisfeito se apresentassem perguntas, objeções, dificuldades várias, que seriam instrumentos muito úteis para uma ulterior explicação, um ulterior desenvolvimento da minha parte em relação a esses temas. Aqui então nós concluímos e recebam todos os meus cumprimentos. Até breve. Salve Maria, boa noite a todos.